Olha aí, bastou prenderem o Temer para ele virar um herói nacional. A vítima, o mártir do punitivismo, do populismo judicial. Mas que coisa! O Brasil é o país do coitadinho, né? Olha, eu cheguei em São Paulo, vou repetir, nos anos 70, já nos anos 80 eu via falar dessa dupla Temer e Coronel Lima Filho. Era famosa a dupla. Lá no Porto de Santos, o Temer não foi preso, repito também, pelos inquéritos do Porto de Santos, que são conduzidos pela Polícia Federal. Foi preso, acusado de dirigir uma organização criminosa e de cobrar propina de 1 bilhão e 800 milhões de reais na construção de Angra 3. Eu vou me valer do excelente comentário que o Marco Antônio Villa fez na Jovem Pan de manhã e eu ouvi, dizendo que ele estranhava as pessoas que não viram prova nenhuma no documento do juiz Marcelo Bretas e do Ministério Público, não apenas porque o Villa falou isso, como depois eu fui conferir lá no blog do Fausto Macedo, com o Fausto, que passou a palavra para o Luiz Vassalo, filho do meu fã e inscrito aqui, Crisóstomo, hein? Luiz Vassalo, grande São Paulino, me contou o seguinte, que com a experiência que ele tem, trabalhando como produtor da Rádio Estadão, onde nós nos conhecemos, depois na Eldorado e agora como repórter do blog do Fausto, que há provas de que estavam tentando, sim, destruir provas e algumas circunstâncias que enriquecem até o folclore, né? Por exemplo, uma pessoa desconhecida foi a uma agência do Santander na Pompeia e tentou depositar 20 milhões de reais em dinheiro vivo. Deve ter algum truque para isso, porque eu não consigo depositar, ou você, ou algum amigo ou conhecido seu que não tenha parentes importantes, né? Consegue depositar 10 mil reais no banco. Menos de 10 mil consegue em dinheiro vivo, mas 10 mil para frente não consegue, porque tem que explicar a origem, a receita. O cara queria depositar 20 milhões para a AGEPLAN, a empresa do Coronel Lima Filho. Pois bem, o Coronel Lima Filho, quando foi preso, ontem, mesma hora em que o Temer e o Moreira Franco também foram, sentou-se nos 2 celulares dele. Ele queria chamar a atenção dos agentes policiais para os celulares ou estava fazendo o segundo ato daquela representação que ele faz sempre que vai para a Polícia Federal? Já foi 2 vezes, né, em condução, uma vez preso, né, inclusive, para depois, não depois, que ele vai numa cadeira de roda e passa 3 horas para alguém botar na cadeira de roda e ele não comunicou, por exemplo, ao imposto de renda que estava com uma doença grave, né? Não comunicou ao fisco, não comunicou a ninguém. Pois é, então eu quero me valer desses testemunhos para dizer o seguinte: existe uma campanha orquestrada e armada, né, por figuras importantes da advocacia criminal, advogados cheirosos e granfinos, professores universitários de direito, alguns colegas jornalistas que querem demonizar e acabar de uma vez com o combate à corrupção no Brasil. Então, o culpado não é o corrupto, o culpado é o agente da lei, o policial federal, o procurador federal, o juiz federal, que queira provar a corrupção dessa pessoa. No caso do Temer, por exemplo, o Temer é um vassalo do PT. Se não fosse o Temer, eu falei isso ontem à tarde, falo agora de novo, a Dilma não teria sido eleita 2 vezes. O Temer e o MDB é que elegeram a Dilma, senão ela não tinha passado na votação final os candidatos que ela enfrentou do PSDB. Pois é, o Temer participou da roubalheira do PT, da roubalheira que mantém o Lula na cadeia. Por que ele não pode ir para a cadeia?
Ah, não, mas ele tem endereço fixo. Quer dizer que você rouba, você mata, vai para casa, você tem uma casa, você tem um endereço fixo, aí você não responde, você não cumpre pena. Não, ele não está cumprindo pena, é uma prisão provisória. A prisão provisória está cheia de regulamentações e o juiz não está obedecendo. Não vou discutir direito aqui, isso aqui fica para os juristas de plantão. Eu vou dizer apenas o seguinte: o Temer teve uma grande chance na vida. Foi presidente da República quando ninguém esperava isso de um político provinciano. Foi no rabo do foguete do PT, mas foi. Aí era o golpista. O golpista tirou a presidente Dilma, que foi eleita legitimamente pelo voto popular, e ele é só vice, não é nada. O vice é o substituto do presidente da República em qualquer circunstância, inclusive depois de metade do mandato, 2 anos, definitivamente até a próxima eleição. Antes dos 2 anos, tem que passar 90 dias e convoca uma eleição nesses 90 dias para substituir o presidente. Mas depois fica como o Temer ficou. Pois é, em vez de aproveitar isso, o Temer cuspiu na cara do povo brasileiro, que aplaudiu o impeachment de Dilma e a sua ascensão, recebendo na garagem do Palácio Jaburu um bandido chamado Joesley Batista, que ficou rico, milionário, com dinheiro meu e seu, entregue pelo BNDES por ordem do Lula. Luciano Coutinho, presidente do BNDES, entregou a ele dinheiro e ele se transformou de um açougueirinho de 2 portas no maior produtor de proteína animal do mundo, responsável por 80% da produção e da comercialização de proteína animal no mundo. É pouco. Pois é, ele teve uma conversa, vai cuidar disso aí, tá? Que ele falou a respeito da compra do silêncio do Eduardo Cunha. Mas não foi afastado porque existe uma figura pernóstica da Constituição que impede que o presidente responda pelos crimes que cometa no exercício da presidência. Para isso tem que ter autorização de 2/3 da Câmara. Isso é um absurdo, tinha que ser mudado. Era mais uma emenda constitucional que precisava ser feita nessa Constituição coxa de retalhos. O certo é que o Temer não é um anjo, não é a vítima do punitivismo. Não, nunca foi. E agora eu não sei porque na hora que eu puser agora daqui a pouco o vídeo no ar, nem sei ainda se ele vai estar preso, porque já, claro, já estão correndo aí os recursos que o advogado dele interpõe, né? Então a verdade é a seguinte: agora diz que tem gente aí assim, Lula livre, e nas costas Temer livre. É Temer, o golpista de Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, agora a prova de que a justiça é perseguidora e injusta como tem sido com o Lula. Não é nada disso, não existe essa demonização, não existe esse pretexto que a Lava Jato do Rio teve para retaliar a derrota que teve quinta-feira no Supremo. E o Rodrigo Maia está nervosinho porque prenderam um sogrão, que, aliás, tinha passado a noite na casa dele em Brasília, na véspera de ser preso. Rodrigo Maia ficou enjoadinho com o Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro publicou uma frase do Moro se defendendo dele. Ninguém pode me acusar de ter qualquer simpatia pelo Carlos Bolsonaro. Mas eu preciso contar a verdadeira história do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia voltou à presidência da Câmara sob as mãos e as bênçãos de Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil de Bolsonaro e agora capitão de fragata do DEM. Ele também elegeu Davi Alcolumbre, parabéns pela estratégia de colocar o Davi Alcolumbre como rival do Renan Calheiros. Mas o Davi Alcolumbre só tem melhor do que o Renan Calheiros o número, que é menor, de processos contra ele no Supremo. O Rodrigo Maia nunca foi confiável. Só não traiu o Temer
quando vivia puxando o saco do Temer, para o Temer ajudar a eleger o presidente da Câmara, porque mamãe falou para ele o seguinte: hijo, a mãe dele é chilena, né? Lá do país onde a esquerda acaba de ser grosseira, recusando ir ao almoço com o Bolsonaro. Hijo, não me trachas el presidente. Não vá trair o presidente, né? Pois é, o Rodrigo Maia nunca foi confiável e não é agora. O Onyx Lorenzoni também não é confiável, porque levou o Rodrigo Maia para lá. Agora, o erro capital foi do Bolsonaro. Por que é que o Bolsonaro bota o presidente da Câmara para articular as bases do governo na votação da reforma da Previdência? O Rodrigo Maia é presidente da Câmara, ele tem que presidir a Câmara. Tudo que ele pode fazer para ajudar é presidir direito. O governo é que tem que ter competência para ter um articulador melhor do que ele. Agora ele está dizendo: eu não vou mais articular porque o Carlos Bolsonaro falou mal de mim, porque o Moro me cobrou, porque o Bolsonaro queria que a reforma da Previdência andasse antes do pacote anticrime. E o que é que essa Câmara faz? É tão ocupada que não pode discutir dois pacotes, hein? Pelo amor de Deus. Olha, é muito chato estar dizendo isso tudo, mas é a verdade dos fatos. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará, mesmo.